Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Glória a Jesus. Em versículos, eu estou trabalhando em versículo. De quantas partes da Bíblia eu já fui? E você conhece todas essas coisas que eu tenho falado. Sim ou não? Você pode fazer, me dá esse versículo todo que eu falei. Talvez você não seja capaz. Mas elas estão no teu espírito, sim ou não? Sim. E se você não crê nela, sabe algo dentro da sua coisa? É como se você comesse uma comida estragada. Você coloca ela na boca, a nossa boca, ela tem uma inteligência, ela tem um sistema que repudia o veneno. Até a pessoa para morrer envenenada, ele transgride até uma inteligência, uma lei que Deus botou no nosso sistema digestivo. Sabia disso? Quando bate na boca, e mesmo se passar da boca, garganta, o esôfago, a narina, ele vomita. Se passar daqui, o estômago vomita. Tem que ser um veneno muito alarme do crescimento do bem e do mal para derrotar para a boca. E se passar do estômago, o intestino ainda tem um tempo para metabolizar, por isso que dá tempo de levar a pessoa no médico, dar uma lavagem intraintestinal por baixo, uma lavagem por cima, e salva-se muitas pessoas que tentam suicidar. Tomando, comendo veneno. Eu não quero envenenar você, eu não quero que você aceite as coisas goela abaixo. Eu quero que você peça ao Espírito Santo. Aleluia. Para te ensinar, Espírito Santo. Você me ajude, me revele, me mostre as coisas. Essas coisas parecem que são estranhas, são coisas novas, não. Essas coisas são velhas. Mas eu tenho que a religião não permite que isso venha para os filhos de Deus. E eles ficam então dando um chiclete no balão para a turma aí. Como todo mundo gosta de facilidade, gosta de comer de colher, como esse ditado aí, então eles ficam aí 10, 20, 30 anos aí sem ter o desfrute de Deus, sem ter alegria, depressivo, oprimido, triste, com a vida financeira, vida econômica, assim, vida social. E Deus não botou o Espírito Santo em nós para que fossem pessoas infelizes, tristes, amarguradas, sem conquista na nossa vida, sem realização, sem prosperidade. Foi para isso que o Espírito Santo veio? Unir-se ao meu espírito, ao teu espírito. Foi para isso que Deus enviou? Deus falou assim, se eu não for, o outro Consolador não virá. Mas se eu for enviar por ele o Espírito da verdade, que o mundo não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Glória a Jesus. Agora, vai no dicionário e pega o significado de consolador, consola e consolação, e os seus aditivos, os seus paralelos. Você leva um caderno umas 200 páginas, mais ou menos, para você poder escrever o que é o Consolador, o que é a obra de consolação. Então, foi isso que Jesus enviou para nós. Esse ser divino, para nos guiar em sucesso, em triunfo, em saúde, em paz, em prosperidade. Mas ele só pode efetuar isso se nós permitirmos que ele nos guie pela lei, que ele é o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O poder do Senhor Jesus. O Espírito é o que dá vida. A carne para nada provém. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, diz o Senhor Jesus. João 6,63. Não é a força de vontade que dá ao homem a vida, mas é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo que dá vida e que dá força ao homem para que ele possa operar e efetuar, viver, mover e existir segundo Deus na face da terra. Então nós estamos aqui para viver segundo nosso pai, nossa mãe, segundo a Dilma Rousseff, segundo Isaías, segundo Moisés. Estou aqui para mover, existir segundo Deus. E somente o Espírito Santo tem poder para nos fazer viver nessa esfera de poder e de autoridade. Não é suficiente qualquer esforço da nossa vontade para viver Cristo. É impossível porque é uma questão de lei que muda a natureza da carne para a natureza de espírito. O que é nascido da carne é? O que é nascido do espírito é? Mas a carne para nada aproveita. Mas é o espírito que dá? A carne é morte, a carne é pó. Mas o espírito é espírito, o espírito é divino, o espírito é luz. O Espírito é vida. Então, João 3, capítulo 1 até o versículo 8. João 3, primeiro versículo até o 8, fala exatamente dessa obra transformadora que Deus opera, que todo mundo que crê na Escritura e recebe Jesus. 1 Pedro, capítulo 1,
versículo 3 e 23, diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muitíssima misericórdia, nos regenerou, nos gerou de novo, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sendo, pois, gerado de semente incorruptível, que é a palavra de Deus, a qual permanece para sempre. A carne foi gerada de semente incorruptível. O salmista diz: em pecado me concebeu minha mãe, em iniquidade fui formado. Quando o homem deita com a mulher, não é o ato sexual que é pecaminoso, não. É a natureza do homem e da mulher que é pecaminosa. E produz um filho para a morte. Sim ou não? Ao homem está ordenado? Ao homem está ordenado a morrer. É o espírito que está ordenado a morrer, não. Ensegue imediatamente o juízo. O corpo vai ao pó e o espírito vai a Deus. Se for a Deus sem ter tido uma experiência, um encontro com Jesus, ele vai para o Hades, aguardando a última ressurreição, quando ele será lançado então para dentro do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas se ao chegar lá ele estiver já na unidade com Deus, ele aguarda a ressurreição para a celebração da ceia das bodas, depois para o novo céu e nova terra. Glória a Deus. Isso é muito glorioso. Então, quando a palavra de Deus diz sendo regenerados, então nós somos gerados primeiramente no ventre da nossa mãe. Todos nós aqui passamos por esse processo, sim ou não? A primeira geração nossa foi no ventre da mãe. A segunda geração nossa foi no ventre da sepultura. A Bíblia diz: a sepultura, a madre estéril. A palavra diz que Sara já era velha, já tinha cessado os costumes de mulher, e de um ventre amortecido, Deus tirou Isaac. Isaac é um tipo da igreja. O nascimento de Isaac é um tipo da regeneração, que ele saiu de um ventre que não podia dar mais vida. Os ventres não tinha mais óvulo naquele ovário, aquelas trompas de Falópio já estavam emborcadas, já. E Abraão também era velho. Mas Deus não. É possível para os homens? Glória a Deus. É possível para Deus. Então Deus é muito terrível. Então por que a sepultura é magistério? Porque não pode tirar nada, não pode tirar a vida da sepultura. Mas Jesus pode ou não pode tirar a vida da sepultura? Pode. Jesus, ao longo do seu ministério, várias vezes ele tirou o cadáver da sepultura. O último que ele fez foi Lázaro. Lázaro sai para fora, é de 4 dias, já cheira mal, tira a pedra. E Lázaro, a Bíblia diz que o defunto saiu. E ele falou assim: desatai e deixai ir. A vida entrou novamente ali. Então, o que é a regeneração? É nascer de novo. No primeiro nascimento, nós nascemos caminhando para a sepultura. No segundo nascimento, na regeneração, quando nós nascemos da água, do Espírito, da ressurreição, nós entramos na vida eterna. Nós entramos num outro universo. Irmão, não está entendendo? Você está entendendo onde a lei do Espírito de vida opera? Agora, esse crente quer viver aqui nessa região inferior, então toma cacete. Toma. Porque nós não somos daqui. Jesus falou assim: eu não peço que os tirem do mundo, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Você tem que viver no mundo, mas você tem que saber que você não é do mundo. O que Jesus está dizendo? Eles não podem ser regidos mais por aquela lei, porque eles são nova criatura. Eles nasceram da água, do Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Onde Cristo está agora? A Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus. Então você tem que viver os valores de onde Cristo e você estão. Onde nós estamos. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus exerceu a força suprema da grandeza do seu poder, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Se der tempo, eu vou chegar nesse versículo de Efésios. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nele nas regiões celestiais. Então onde você está? Nas regiões celestiais. Você acha que as leis que governam o céu são as mesmas leis que governam a terra? A lei que governa os peixes, você acha que é a mesma lei que governa as aves? Mas nenhum peixe, eu nunca vi um peixe falar assim: vai para tirar uma onda de ouro boi. Não.
vai morrer. E nem um urubu fala, vou tirar uma onda agora aqui de tubarão. Vou ficar uma semana lá, comendo as carniças lá do fundo do mar. Não tem jeito. Porque a natureza são naturezas diferentes. Se uma ave for para o fundo do oceano, ele morre afogado. Se um peixe sair da água, ele morre asfixiado. Porque a lei que rege os peixes é uma. A lei que rege as aves é outra. A lei que rege o homem natural é uma. A lei que rege o espírito regenerado, a nova criatura, é outra lei. Nós vamos comer a ceia. Mas ele fala, quem que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe condenação. Você precisa discernir isso. Não, por que minha vida está assim? Por que minha vida está assim? Jesus que pergunta, por que sua vida está assim? E você fala, Senhor, por que minha vida está assim? Quando você chegar de Jesus, toda vez que você fizer uma pergunta para Jesus, ele te fará outra pergunta. Senhor, por que minha vida está assim? Ele vai perguntar, por que tua vida está assim? Igual o filho daquele homem droga. Ele chegou perto de Jesus e falou, Senhor, trouxe meu filho para o seu discípulo e tal, eles não puderam nada. E o rapaz estava babando lá no chão. Deus perguntou, quanto tempo se dá isso? Para desde a sua infância. E aí ele fala para Jesus, teve gente falar para Jesus assim, se tu podes fazer alguma coisa, eu pergunto por todo poder, se tu pode. Aí Jesus falou para ele, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Ah, por que a minha vida está assim? A sua vida está assim? Eu não sei porquê. Mas se você perguntar para ele por que a minha vida está assim, ele vai falar por que ela está assim. E vai falar, eu gostaria que ela estivesse assada. E eu tenho poder para assar. Mas você tem que fazer isso. É só entrar debaixo da lei de Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Tomar a vontade como força motriz para tentar viver o Cristo em ressurreição é fracasso, é morte. É impossível voar, por mais resoluto que seja a sua vontade. Porque voar não depende de vontade, mas de uma lei que rege os volados, as aves, os insetos, etc. A vida abundante que Jesus Cristo veio trazer aos homens não é uma questão de vontade. Não depende de quem corre, nem de quem quer. Está escrito isso ou não está? Mas é meio. Não, quero, agora vou ver. Não. Você pode determinar, eu determino. Deus olhando para o determinante assim. Coitado. Deus olhando os determinantes aí. Não tem jeito. Não é pela sua determinação, pela sua decisão, pela sua personalidade, pela sua cepa, pela sua dignidade, mas pela sua índole, pela correção de atitude. Não. É pela fé. Pela fé numa lei que Deus nos deu para reger a nova criatura. Como a lei, agora eu vou começar a pregar. Ai, Jesus, me ajude. Como a lei do Espírito de vida opera. Eu só fiz uma abertura da minha pregação. Primeiro, ela opera em nós, livrando-nos da lei do pecado e da morte, pela palavra de Deus, que diz: é o Espírito que dá vida. Não é religião, não são os líderes espirituais, não é a sua força de vontade quem te dá vida. A vida é um dom de Deus. Ela entra em nós pela fé, que é um dom de Deus. A Bíblia diz que nele estava a vida, não diz? E a vida era a luz dos homens. Deus disse sobre Jesus que nele está a vida. Esse é o testemunho que Deus dá sempre disso aqui, dizendo que nele está a vida. E quem tem o Filho de Deus tem a vida. E Deus doou o seu Filho. Mas doou não foi só para mim, ele doou para todo mundo. Mas se as pessoas não receberem fé, o dom de fé, para crer que Jesus é o Filho de Deus e que a vida está nele, as pessoas continuam na morte. Então a vida é um dom de Deus, sim ou não? A fé é um dom de Deus. E essa vida, ela brota da sepultura. Efésios capítulo 1. Oh, glória a Deus. Oh, meu Pai. Tiago.
está escrito assim, versículo 15. Pelo que ouvindo eu também falar da fé, que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesse dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da sua glória, da glória da sua herança dos santos, e qual, preste bem atenção, eu li toda essa parte porque você está falando de Jesus, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar-se à sua direita no céu, acima de todo principado, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Versículo 19, preste bem atenção para você entender essa lei. Diz que pela suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, não para todos, só para os que creem, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. A palavra diz que nós somos regenerados pelo poder da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Quem crê que nasceu da sepultura aí? Jesus não está na sepultura? Sim ou não? Sim. E nós estávamos lá também, sabe ou não? O lugar de morto é onde? A Bíblia diz que Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos. E todo mundo pega os seus cadáveres e põe na sepultura, não põe? Por que Deus não ia colocar os seus cadáveres na sepultura? Então os cadáveres ambulantes por aí, mas vai chegar o tempo deles também, de segunda morte. E o sepulcro da segunda morte é um lago de fogo e enxofre. Então, quando Deus usou o seu poder para ressuscitar Jesus, nós temos que usar a força suprema da grandeza do seu poder, porque a gente pensa que somente Jesus entrou na sepultura. A palavra diz que o amor de Cristo nos constrange. Logo morreu, todos morreram. E quando sepultar Jesus, se sepultar Jesus, deixar esse cadáver na face da terra, nós fomos sepultados, fomos plantados por na sua morte. A Escritura não está. Está ou não está? Tem que ler a Bíblia, meus irmãos. Romanos fala que nós somos, no latim, nós somos sepultados com Ele na sua morte. Entrou um homem com toda a humanidade na morte. Agora Deus tira todos os crentes juntamente com Jesus. Tinha que ter um braço muito poderoso, não tinha? Você estava na sepultura. E quando você nasce da barriga da sua mãe, há uma lei que governa nas nossas vidas humanas. Mas quando nós somos tirados da barriga da terra, do coração da terra, das entranhas do pó, do ventre da serpente, a Bíblia de Jesus desceu às regiões mais profundas da terra, não fala isso? E pensa que o sepulcro de Jesus tinha 7 palmos igual os nossos, não. A Bíblia diz que ele desceu até o coração da terra, até as partes mais profundas. Ele foi buscar o mais vil pecador que cresce nele. E Deus teve que usar um guindaste celestial. E nós constituímos o peso daquele corpo de glória que Deus trouxe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nós agora vivemos na lei da obra de ressurreição. Glória a Eu Deus. falo aí com muita gente, Graças a Deus. vocês estão perdendo o tempo de vocês. Porque não tem igreja sem ressurreição. Agora parei de fumar, parei de beber e tal. Estou fiel à minha mulher, agora estou andando só de terra e tudo mais. Parei de cheirar, parei de fumar, parei de mentir. Meus sentimentos. Você está prontinho para ir para o lago de fogo. A igreja não é isso. A igreja é um espírito novo. É uma nova, irmão, é nova, você é nova criatura. Aleluia. Aleluia. Sabe por que existe a morte? Morte física?
É para nós acostumarmos a separar das coisas que nós amamos e gostamos. Porque o arrebatamento da igreja, a primeira ressurreição, transformação dos vivos, a ressurreição dos mortos, vai causar um grande buraco nesse planeta Terra. As pessoas vão ser arrebatadas dos braços das mãos das pessoas mais queridas. Cara, nunca mais ver as suas faces. Então Deus também, até a morte, a separação física, é uma preparação. Se você estiver ligado no Espírito, você entende a morte. Você fala que é melhor ir na casa do luto que ir onde tem banquete. Porque lá você entende o que Jesus veio fazer. Está escrito isso na Eclesiastes? Agora você tem que ler a Bíblia e orar no Espírito. O Espírito Santo, por isso eu quero falar com essa Escritura. Eu quero falar isso. Não, Jesus. Aí você vai falar isso aí fora? Você vai falar com o sujeito, com o médico, o ginecologista, que você nasceu no Sepultura. Terra esse camarada aí no primeiro hospício que você vê. Tá doido? Só menos que seja um médico de opção. Deu para todo mundo entender a obra de Jesus? Por que Deus usou a suprema força de seu poder? Amém. Porque Jesus não tinha pecado. Tinha. Uma Bíblia que ele fez pecado por nós. O meu pecado e o seu pecado caiu sobre ele. E então, o supremo pecado foi a criatura ter assassinado o Criador. Mas foi a suprema obra também. E com a morte de Jesus Cristo, a cabeça de serpente foi esmagada, o pecado foi expiado, e Deus então pôde nos tirar daquele buraco e nos colocar no reino do Filho do seu amor e nos dar uma nova lei. Nessa lei não tem morte. A lei de Moisés tem morte, não tem? Não matarás. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Está escrito assim ou não está escrito na lei de Moisés? E aquele que não reverenciar o nome de Deus será morto. Filho, pegaram o filho da mulher lá, que estava catando lenha lá num dia, e falou, e ele blasfemou contra Deus. Então traga, ele foi mostrar Moisés falou ao Senhor, e fala, leve ele para fora, e toda a congregação apedreje. Está assim? A mulher for pegando terra, essa deve morrer, se for pegar o homem junto com ela, os dois devem ser mortos. Que lei! Que lei! Os adventistas não tentam guardar essa lei. Que lei mais desgraçada! A Bíblia diz que Deus rasgou essa lei e cravou ela na... Porque a lei é contra nós! Mas a lei do Espírito de vida é a nosso favor. Por que você não anda nela? Não vive nela? E vive na religião. Todos os 10 mandamentos são mortais. Todos os 10. Você pode ler lá em Êxodo 20. No Deuteronômio 5, se tropeçar ali, e se tropeçar não torna-se culpado de todos. Não é a lei que Deus deu para mim. Aleluia! 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 A lei que Deus te deu, nunca mais você pode tropeçar nela. Porque você não vive mais pela sua força, você não vive mais pela sua mente. É Ele que vive em você. Aleluia! Admitir a nova criatura pecar é admitir o próprio Deus que vive nela pecando. É na carne. Porque o diabo está na carne. O diabo, o ego e Deus, não tem tempo de falar isso para você agora. Você fala graças a Deus? Por essa lei. Que lei? Que lei? Que lei? A gente acha que os crentes vivem sem lei. Mas os crentes não vivem sem lei. Mas nós não vivemos essa lei de trânsito aí. Essa lei que todo mundo tropeça. Nós vivemos na lei de Deus. A lei do Espírito de vida. A lei dos deuses. Louvado seja o nome do Senhor. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é mais poderosa do que a lei do pecado e da morte. Por isso ela pôde derrotá-lo. A palavra diz que Jesus ele despojou principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. Segundo Colossenses 2 diz: havendo riscado escrito de dívida que havia contra nós, pecou, falou de Deus, adulterou, mentiu. A palavra diz que o filho que não honrasse o pai e mãe, escute aqui, aquele filho, presta bem, atenção. Se fosse nesse tempo, nós estávamos liquidados. Aquele filho que tivesse algum dinheiro
que ele podia ajudar o pai dele ou a mãe dele. É verdade. Se ele pegasse aquele dinheiro e dissesse, isso aqui é corban. Ainda tinha um bar aqui na cidade que eles me ensinaram. Não sei quem foi que mandou o cara, o nome do bar era corban. Por isso que eu nunca li a Bíblia, não. Mas ele era mesmo numa igreja chamada evangélica. Ele fala para o pai dele, isso aqui eu não posso te dar, porque isso aqui eu vou levar para sustentar a obra de Deus. A Bíblia diz que tal sujeito devia ser morto. O filho que não honrasse o pai e mãe, ele devia ser morto. Olha, que lei é essa? Hoje, tantas malcriações, tanta violência que faz contra o pai, mas não é verdade. Os filhos estão matando os pais, estão. Aí, aqui no Novo Testamento, fala assim: no tempo da grande tribulação, se é pai contra a mãe, contra a sogra, contra a nora, fala isso. Os filhos fazem malcriação, chuta a canela do pai, bate na cara da mãe, bate, fala palavrão. Não, graças a Deus. Porque a lei não está mais nessa vigência assim que estava no Antigo Testamento. Se fosse essa lei que estivesse regendo aqui dentro da igreja, nós estávamos perdidos. Havendo riscado o espírito de dívida que havia contra nós, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Jesus não veio para revogar a lei. Essa lei continua vigente, não para mim, não para você. O mundo ainda é regido por essa lei. Os judeus são regidos por essa lei. Os gentios são regidos por essa lei. A igreja não. Por Jesus, eu não vim para me rogar a lei, eu vim para cumpri-la. Jesus não pegou a página da lei e rasgou a página da lei, não. Os homens vão ser julgados por essa lei. Mas nenhuma condenação é para os que estão em Cristo. Os que estão em Cristo não estão nessa lei, estão nessa outra lei. A lei do Espírito. Você pode dar graças a Deus. Agora eu quero pegar a sua cabecinha, eu vou dar a sua cabecinha ali para a bandeja com o pão e a bandeja com os cálices. Você viu quanto custou o Senhor Jesus? Isso o apóstolo Paulo falou assim: bendito Deus. Quantas vezes na sua oração constituiu-se apenas dessa palavra? Bendito Deus. Bendito. Já fez uma oração só assim? Bendito Deus. Bendito Deus. Nós estamos pedindo a ele, Senhor, preciso de tanto, preciso fazer isso, meu Deus. Eu estou com dor aqui, Senhor, Senhor, meu filho, a minha mulher, as minhas contas, meu cartão de crédito, Senhor, olha só aqui. Poucas vezes você para, dobra o joelho, então para cá e fala, Senhor Deus, não tem nem coragem. Aleluia. Espírito Santo. Um dos maiores cânticos que tem na Bíblia não é o cântico de Miriam, não. É o cântico do judeu diante do Cordeiro. É esse cântico: bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala assim: que nos tem abençoado com toda a sorte de Deus nos espirituais. No mundo, no universo que ele colocou. Glória a Deus. Aí eu falo só assim: bendito. O que você está fazendo aí? Vamos praticar isso um pouco? Você olha para o seu filho assim, vê se você dá uma palmada nele, dá para sua mulher, você fala assim: bendito Deus. Me deu uma mulher tão bonita, tão fiel. Você olha para o seu marido assim: bendito Deus, me deu um esposo tão amoroso, tão saudável. Bendito Deus que me sustenta. Bendito Deus que me perdoa. Bendito. Bendito Deus. É que a religião nos ensina a orar totalmente invertido. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Você pode fazer essa oração no sentimento. Aleluia, Jesus. Mas a religião nos faz buscar as coisas de baixo. Mas além do Espírito de vida, te leva a você buscar as coisas de cima, onde Cristo Jesus está sentado. E você está sentado lá também. Você virar para a direita, você beija a boca dele. Se você virar para a esquerda, você beija a boca dele. Ele está perto de você. Se você quebrar o pescoço, se eu virar para o seu coração, você beija a boca. Se você botar a sua boca novamente, você beija. Que estranho nós em toda parte. E ele despojou principados e potestades. Oh, glória! Não significa
a lei de Moisés não tem valor mais para mim e para você. É isso que a Bíblia não. Jesus não rasgou, não tirou essa lei. Às vezes as pessoas entendem mal a Escritura. Mas está lá. Ou não está lá? Mas ela não nos governa mais. É uma lei mais forte que aquela. Jesus falou assim: qual dentre vós me convence do pecado? Qual de vocês me convence em quebrar a lei? Porque a lei é divina. O mandamento é justo e santo. Agora, eu e você podemos dizer assim: qual dentre vós me convence do pecado? Porque eu me tornei divino. O divino tornou-se humano para fazer com que os humanos que nele creem se tornem divinos. Aí ele abre sua boca, escancara e fala assim: vós sois deuses. Não digo você é Deus, não, vós sois deuses. Deus é Deus. Porque ele transferiu a sua natureza, os seus atributos para nós, para nos meter no governo de uma nova lei. Glória a Jesus. Obrigado. Está entendendo onde é que a lei é? Dá para sentir. Você vai dar graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou parar aqui. Não acabei. Eu estou na introdução da lei do Espírito de vida. Eu fiz a ligação e tem tantas coisas aqui, irmãos. E coisas práticas. É prático ou não é prático? Quando você sai de manhã, você vai na garagem, pegar seu carro, sua motocicleta, sua bicicleta. Quem é que governa o carro? É você que governa o carro ou o carro que te governa? Quem é o senhor do automóvel? É o motorista, não é verdade? E o carro então vai para onde você quer. Ele acelera, ele para, ele sobe, ele desce. Digamos que nós fôssemos um automóvel. E o Espírito Santo é o motorista dentro de nós. Ele te leva para a direita, te leva para a esquerda, para você parar, para você subir, você descer. Ele que te abastece, vem fazer um carro sem botar gasolina. E ele fortifica a nossa vida, nos abastece com o próprio Cristo, com a própria graça de Deus, com a palavra de Deus. E nós temos cuidado com o nosso carro, ninguém sai batendo com o carro. Os acidentes são fruto de distração, ou de imperícia de outras pessoas, talvez. Mas o Espírito Santo não, ele faz as coisas com todo cuidado. Então Deus, ao colocar o Espírito em nós, foi para que nós tivéssemos sucesso em todas as coisas. As nossas dificuldades é porque nós não obedecemos a lei do Espírito de vida. Ainda não temos, aí depois o Espírito de vida tem que vir em nós, tem que consertar o erro para restaurar. E nós sabemos que consertar é mais trabalhoso do que fazer. Você fazer uma casa, você fabricar um automóvel, antes que a General Motors faz um carro em cada 1 minuto e 40 segundos. Cada 1 minuto, menos de 2 minutos, você faz um automóvel, gente, faz um Corsa, faz um Vectra, ônibus, sei lá como é que chama esse automóvel. Mas quando um carro bate, se quebrar só o farolete ali, quero qual mecânico consegue fazer em menos de 2 horas. Então, às vezes, não que o Espírito Santo seja como um lanterneiro, um pintor. Às vezes, reformar a coisa é muito mais trabalhosa. Porque tem que tirar o farol do lugar, tem que desamassar, tem que dar calor, não é verdade? Tem que trazer um outro, tem que fazer uma parte eletricista, tem que amassar, tem que lixar, para depois o veículo ficar pronto. Então, é melhor nós sermos guiados por aquele que não nos leva a cometer e nem sofrer acidentes. Essa é a lei do Espírito. Pode dar graças a Deus? Graças a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus. Nós temos coisas aqui muito gloriosas. Nós vimos nessa noite o operar da lei. Depois nós vamos ver onde a lei opera, onde ela age, onde Deus trabalha essa lei nossa. Você vai ver que nós só temos que dizer bendito Deus. A Bíblia diz que é Ele quem faz todas as coisas. Está escrito isso ou não está? O senhor faz o arroz também, sou eu. O senhor faz o feijão, o senhor faz o bife, né? O senhor que faz o boi, ele faz tudo. E aí, onde eu entro aí? Você entra só para o fluir da vida, só para o desfrute.
Você foi criado para desfrutar. Deus, quando colocou Adão lá e mandou ele cultivar o jardim, se você ler a Bíblia, Deus não vou preparar aqui uma picareta, vou preparar uma enxada, vou preparar um trator, vou preparar uma régua, vou preparar um balde uma trena de agrimensura, vou preparar um nível, vou preparar um goniômetro, uma bússola, para Adão vai ter cuidado disso aí não. Cultivar, o que aconteceu? Cultivar uma amizade. Aqui Deus estava todos os dias com Adão. Deus queria que Adão cultivasse aquele relacionamento com ele, com toda a obra criada, comesse, saboreasse aquelas flores, aqueles frutos daquelas árvores, cheios daquele Deus. Era só isso. Adão não tinha que capinar, não tinha que irrigar, não tinha que botar esterco, mesmo porque essas coisas não tinham. Então, na lei que o Senhor Deus colocou em nós, mas não é mais para a gente comer desse chão. Essa terra tornou-se maldita. Maldita é a terra por tua causa. Deus colocou-nos numa nova terra, debaixo de um novo céu, onde habita a justiça. Eu tenho um pecado, às vezes, tentar imaginar, porque é pecado você tentar imaginar o céu. O apóstolo Paulo viu um pouquinho lá e falou assim: vi coisas que não é lícito dizer aos mortais. Deus logo não deu de volta, senão ele ia se agarrar em alguma daquelas coisas, falando aqui ninguém lhe tira. Ele tinha que voltar para terminar a parte da Escritura do Novo Testamento. Então abre o seu coração, porque tem coisas muito preciosas. E essas coisas, a Bíblia diz que o que crê terá o céu na terra. Deus quer nosso bem, nossa felicidade na terra. Mas você tem que viver segundo a lei. Não, meu marido, não tem nada. Na lei do Espírito de vida não tem nada com o seu marido, não tem nada com a sua mulher, não tem nada com o seu filho, não tem nada com a polícia, não tem nada com o SPC, não tem nada com o Serasa, não tem nada com o câncer, não tem nada com a lepra. A lei do Espírito de vida, ela nos governa num novo universo. E você pode viver Deus plenamente. Glória a Deus. Amém? Irmão, acho que nós só vamos chamar as crianças. Vamos orar? Você pode agradecer a Deus por essas palavras? Você concorda comigo? E com o Espírito Santo? Você quer que isso é verdade? Sim, Senhor Jesus Cristo. Se você quer que isso é verdade, então eu quero te desafiar. Viva nessa verdade. Tem alguma coisa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Em algum momento eu falei isso. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer isso. Não. Essa lei te guiará aquilo que deve e aquilo que não deve. Não é verdade? Essa lei te guiará. Ela vai iluminar os nossos caminhos. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E você não vai ter que fazer força. Vamos orar um pouco? Um minutinho ainda. É nessa hora que vamos orar. Agradeça a Deus, porque você é regido pela lei do Espírito de vida em Jesus. Agradeça a Deus por ter te dado uma nova lei. Essa é a lei de amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele fala: novo mandamento vos dou. Essa lei, a pessoa não vai adulterar, não vai mentir, porque está na lei de Moisés. Mas é porque você é Deus na terra. Você não tem mais semelhança com o teu irmão. O próprio Deus unificou-se com você. Imagine Deus adulterando, Deus mentindo, Deus roubando, Deus matando, Deus levantando falso testemunho, Deus desonrando o pai ou a mãe. Não há como. E Ele vive em nós. O apóstolo Paulo diz assim: o meu viver é Cristo, Cristo é Deus. Então agradeça a Deus, louve a Deus. Peço o Espírito Santo para te ajudar a não viver mais no esforço próprio. Você não tem que fazer força para ser um bom esposo, para amar sua esposa, nem para ser uma esposa submissa, nem para ser um filho obediente, nem para ser um bom irmão, nem para ser fiel na igreja, ser fiel nos dias, ser fiel nas ofertas, nem para ser um evangelista. O Espírito te guiará a toda a verdade. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer que o Senhor despojou e expôs publicamente principados e potestades. E as coisas agora, meu Pai, que nós estamos dentro delas, estamos dentro da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E não é mais uma questão, meu Pai, da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Não é uma questão de comer ou de não comer, de beber ou de não beber, de fazer ou deixar de fazer, o certo ou o errado. Mas é uma questão de andar em espírito. E a palavra diz que nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Quero te agradecer, meu Pai, por termos colocado em uma nova natureza, em uma nova dispensação, e para essa dispensação eterna, o Senhor nos deu também uma lei que nos governará eternamente, a lei de amor. No nome de Jesus Cristo ressuscitado e ascendido, eu quero te agradecer por mim e por toda a igreja. Amém e graças a Deus.